Olá você, hoje é dia 11 de setembro de 2024, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Patrocinadora Master do Flamengo pode investir na vinda de Martial. De La Cruz desfalca o Flamengo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Voo fretado ajuda o Flamengo a ter Gerson e Fabrício Bruno. R$1 milhão de salário. O Flamengo decide assinar com o zagueiro até dezembro de 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. A PixBet, a patrocinadora Master do Flamengo, fez uma postagem nas redes sociais e deu indícios de que pode investir na vinda do atacante francês Anthony Martial, de 28 anos. O jogador, que está sem contrato, chegaria ao Flamengo para reforçar o ataque, que perdeu o Pedro até o segundo semestre de 2025. Na postagem, a empresa questionou qual o melhor prato francês e respondeu ratatouille. Logo depois, a PixBet correu lá e apagou a publicação. Mais tarde, uma nova publicação que foi encarada pela torcida do Flamengo como um aceno de que a patrocinadora Master pode sim investir na contratação do Martial. O atacante francês chegaria sem custos de contratação, mas o Flamengo vai ter que desembolsar salários próximos de R$2 milhões mensais, além do pagamento de luvas pela assinatura do contrato. A esperança de que Martial vista a camisa do Mengão é maior porque na contratação do Michael, a PixBet fez um roteiro de postagem muito parecido. A empresa publicou, por engano, uma arte com o jogador vestindo a camisa do Flamengo e fez um questionamento, mas removeu a postagem minutos depois. Nos dias seguintes, o mais querido anunciou o nosso robozinho. A PixBet, ela patrocina o Flamengo desde 2022 e nesse ano ela ampliou o acordo até 2027. No novo contrato, o valor global passou de R$170 milhões para R$465 milhões ano. A patrocinadora Master também criou a marca licenciada do Flamengo, a Flabet. O licenciamento, válido até 2027, deve render ao menos R$83 milhões para o Flamengo, sendo 10 milhões ainda esse ano. Nesse acordo, o Mengão tem direito a 1% do valor apostado na plataforma que vai ser criada pela PixBet. O Flamengo vai ter uma baixa importante para esse jogo de quinta-feira contra o Bahia, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Nico de La Cruz não se recuperou a tempo e está fora do jogo. O uruguaio corria para tratar de uma lesão na coxa direita. Como ele não foi a campo nos treinos de segunda e terça, a sua participação na partida de quinta está descartada, de acordo com informações do portal ge.com. O jogador realizou apenas exercícios na academia nas duas atividades. O Departamento Médico do Flamengo vai avaliar o novo prazo de retorno do jogador. Uma possibilidade é no domingo contra o Vasco pelo Brasileirão. Caso não volte no Clássico, a presença no jogo contra o Peñarol do Uruguai, na Libertadores do dia 19 de setembro, é praticamente garantida. Se a ausência do De La Cruz é uma notícia triste para o torcedor rubro-negro, por outro lado, 3 jogadores estão liberados para esse jogo contra o Bahia: Arrascaeta, Gabigol e o zagueirão Léo Pereira. O trio não jogou na última rodada do Brasileiro contra o Corinthians, em processo de recuperações de lesões, mas estão já liberados e reforçam a equipe do Tite. É importante ressaltar que o Alexandro, o Plata e o Alcaraz não podem jogar porque não estão inscritos nas quartas de final da Copa do Brasil. O Brasil sofreu mais uma derrota pela fase de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Dessa vez foi para o Paraguai, em Assunção, e caiu para a 5ª posição no grupo de classificação. A coisa tá feia, Dorival. O placar final foi de 1-0 Paraguai e o Gerson entrou em campo no segundo tempo e não conseguiu contribuir para o Brasil reverter o resultado negativo. O Gerson substituiu o Lucas Paquetá aos 34 da etapa final
e ficou em campo apenas por 17 minutos mais os acréscimos. Ele entrou no momento em que a seleção brasileira corria contra o tempo, desesperadamente em busca de um empate. O gol do Paraguai foi aos 20 minutos do primeiro tempo com Diego Gomes. Convocado às pressas após Éder Militão se lesionar no treino, Fabrício Bruno ficou apenas na reserva. Dorival Júnior preferiu usar Marquinhos e Gabriel Magalhães para formar a sua dupla de zaga. O Flamengo fretou um avião para o Gerson e para o Fabrício Bruno viajarem de Assunção para o Rio de Janeiro já na madrugada dessa quarta-feira. Portanto, a dupla será reavaliada pela preparação física do clube, mas deve ficar à disposição do Tite para esse jogo contra o Bahia, que vai ser às 21h45, horário de Brasília, na quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, Varela e Pulgar, que jogaram pelas suas seleções nas eliminatórias, não participam do treino dessa quarta-feira e serão reavaliados antes do jogo contra o Bahia. Caso os jogadores estejam em boas condições físicas, eles vão poder ser relacionados pelo Tite. Ambos foram titulares pelas suas seleções, o que pode impactar na recuperação física antes do jogo contra o Bahia. Se você está curtindo o nosso trabalho, então manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Em meio às novas chegadas de novos reforços, a diretoria do Flamengo também está estudando a possibilidade de renovação com alguns jogadores do elenco. Um deles é o zagueiro Davi Luiz. O clube topa uma renovação, reduzindo os seus vencimentos para menos de R$1 milhão. Com seu contrato se encerrando no final dessa temporada, o Davi Luiz só deve ter uma definição sobre a sua renovação no final desse ano. O Flamengo e o Defensor devem definir em outubro ou novembro se vão continuar juntos na temporada 2025. Atualmente, o zagueiro Davi Luiz ganha por mês R$1.200.000. O Davi Luiz e o Flamengo já iniciaram as conversas para uma possível renovação, mas essa aproximação foi apenas um primeiro contato para definir os planos para esse assunto ter andamento. As duas partes só devem definir mesmo a situação do jogador no último trimestre do ano. O Davi Luiz, ele pode assinar desde o dia 1º de julho um pré-contrato com qualquer outra equipe. Entretanto, ele não fez e não vai fazer tal procedimento porque aguarda a sua renovação com o Flamengo. Vale lembrar que o Davi Luiz tem 37 anos, completados em abril, tem 1,89 de altura, já fez 57 jogos pela seleção brasileira e marcou 3 gols. É um zagueiro destro que está no Flamengo desde setembro de 2021. Ele tem contrato até 31/12/2024 e a sua última renovação ela foi automática por ter cumprido o número de jogos estabelecidos e o seu empresário é o Bertolucci Esportes. Aí eu te pergunto, você concorda com a renovação do Davi Luiz mesmo com uma redução salarial? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje é quarta-feira, é dia dos abraços, eu vou mandar aqui aqueles abraços pra galera que me pediu e que tá sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Egrisson de Paiva Fonseca. Alô, seu neto Lorenzo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Aloysio da Silva. Alô, suas filhas Tailá e Tainá. Aquele abração para vocês, minhas queridas. Alô, meu amigo Ismael Ferreira Lizardo, de Guidoval, da Zona da Mata Mineira. Alô, meu amigo pastor Felipe Silva, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Tito Arouche, de São Bento, no Maranhão. Alô, meu amigo Nasa, de Penha, em Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus amigos. Alô, alô, Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abraço, meu irmão. Alô, meu amigo querido Predador 873, diretamente da Alemanha. Gente finíssima. Alô, meu amigo Enoque de Almeida Filho, de Brasília. Aquele abração, meus queridos. Alô, meu amigo Ranilson Araújo, de Campina Grande, na Paraíba.
Alô, meu amigo Luiz Farias Batista, sua esposa Sueli, seus filhos Sábio Luiz e Luiz Antônio, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Clóvis Oliveira, alô, torcida do Flamengo de Ilhéus, na Bahia, aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!